Saudações, gente bonita, em Ouro Preto, Minas Gerais, Mata Atlântica, 6h30 da manhã. Mestre Leder aqui falando, e apesar do horário, o sol já está alto. Olha lá, ó. Bom, ontem não choveu e hoje está bem mais seco, vai facilitar a nossa descida. Temos que aproveitar esse tempo, aí vamos descer para gravar alguns vídeos, porque amanhã, no máximo depois, a gente tem que dar mais um upgrade na horta, né? E eu acho que umas mudas minhas vão chegar, então a gente tem que plantar. Muda, gente, só para esclarecer, a gente não planta de manhã, a gente planta na parte da tarde. Então, se elas chegarem hoje, eu planto ainda hoje. Se chegar amanhã, eu planto amanhã, mas sempre na parte da tarde. Bom, dada a nossa agrodica, vamos para a geopolítica. Pessoas, evidentemente, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida por conta das eleições dos Estados Unidos. Isso aí não tem como negar ou a gente falar, tá superestimando. Não. As eleições dos Estados Unidos, né, as eleições americanas mudaram tudo. Tiraram os democratas do poder. E isso por si só tem muitos significados. E eu quero começar por isso. Quero fazer um vídeo, esse vídeo, até na tentativa de fazer vídeos um pouco mais curtos, é sempre bom a gente diminuir as temáticas, né? O que significa a derrota dos democratas para os Estados Unidos, para o Ocidente e para o mundo? Pessoas, no Paraíso Brasil, houve uma discussão muito interessante, inteligente inclusive, sobre o que os democratas de fato significavam. Principalmente após os Clinton, né, que junto com Tony Blair e Fernando Henrique Cardoso criaram a chamada terceira via, que não é terceira, é direita pintada de rosa. Os democratas abandonaram os trabalhadores, abandonaram os sindicatos, certo? Isso é nítido. Na verdade, os Clinton não só abandonaram os sindicatos, como praticamente os expulsaram do Partido Democrata, certo? Eles chegaram a uma conclusão, do ponto de vista liberal, que é interessantíssima. E sempre que eu falo, os democratas são liberais, certo? São liberais no sentido de que defendem o capital, a não ação do Estado e tudo mais, que é o seguinte: a crença liberal é que o mercado de trabalho se regula sozinho e de maneira eficiente. Ora, se o mercado de trabalho se regula sozinho e de maneira eficiente, os sindicatos prejudicam a economia, porque impede essa regulação eficiente e automática. Uai, mula, peraí. Ela é uma senhora idosa. Não sei se eu já contei para vocês, a minha ideia original era consertar a charrete e colocar nela, né? Mas eu descobri que ela tem 20 anos. Isso aqui para uma mula é quase como ter 70. Então, o que eu quero fazer é, assim que eu fizer minha pastagem, ela vai ficar junto com as jerseys, comendo melhor capinho e tendo acesso à sombra e água fresca. Acho justo, tadinha. Ela nunca trabalhou para mim, mas trabalhou para essa propriedade por muito tempo. Então, diferente do Temer, eu acredito na necessidade da aposentadoria digna. Deixa eu só abrir ali e a gente continua. Voltando ao caso dos democratas. Peraí, deixa eu ver se eu acho meu cajado. Pegamos, gente. Mesmo que a lama tenha diminuído muito, não é adequado caminhar sem cajado. Quem é caminhante sabe, né? Eu sou há muitos anos. Quem é caminhante sabe, o cajado é fundamental. Mas vamos lá. Questão dos democratas e dos sindicatos. Então, os democratas passaram a acreditar nessa
crença, né, nesse vaticínio liberal de que os sindicatos desregulam a economia, tornando-a menos eficiente. A gente deve se lembrar que a tal terceira via gostava muito dessa palavra, eficiência. Usava outras, empregabilidade, tipo assim, não é o problema do desemprego. O problema não era da sociedade ou da economia, o problema era das pessoas que não tinham empregabilidade. Gente, é o manual do abusador. Jogar a culpa na vítima, certo? É como se a mulher tivesse sofrido alguma forma de violência e falasse, mas é como você estava vestida, certo? É isso. Então, os liberais, eles acreditam muito nisso, né? É a empregabilidade. O futuro do emprego, não haveria emprego. A questão era a empregabilidade. Então, o problema era dos trabalhadores. No caso dos Estados Unidos, especificamente os trabalhadores brancos, sem curso superior. Eles não tinham empregabilidade. Eles não estavam preparados para o futuro, para a economia do futuro. E por isso eles deveriam se lascar, porque eles prejudicavam a economia. Essa crença, ela não é muito diferente da que acredita o Justin Trudeau, por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá. O primeiro-ministro do Canadá, ele tem um plano para o Canadá ter 100 milhões de habitantes até o ano 2100. Um plano de crescimento da economia e da sociedade canadense. E aí, na ideia genial de jirico dele, o que ele fez? Ele começou a buscar a mão de obra qualificada do mundo inteiro. O Canadá rouba muita mão de obra do Brasil assim. O ITA forma e os canadenses e americanos levam. O povo brasileiro gasta o que não pode formando os caras do ITA e a maioria deles vai trabalhar no Canadá ou nos Estados Unidos. O Brasil virou isso nem é uma prostituta barata, né? É uma vadia mesmo, do Canadá e dos Estados Unidos. O ITA tem servido a isso, já faz algum tempo. É impressionante como ninguém toca o dedo na ferida, né? Ninguém toca o dedo na ferida. É uma coisa absurda como o debate necessário não é feito no Brasil. Bom, mas de toda forma, inclusive eu tenho uma prima que foi para o Canadá nessas mesmas condições. Formou na Universidade Federal, fez um upgrade no ITA e foi, certo? Foi. Não vou dizer que é uma coisa estranha a mim, não. Foi com a família. Né? São canadenses hoje, né? Então, não vou dizer que eu estou falando isso só dos outros, não. Gente da minha família fez isso. Formou-se em universidades brasileiras e no ITA, à custa dos impostos que todos nós pagamos, e assim que estava útil, foi para o Canadá, né? Então nós pagamos para formar a mão de obra que eles necessitam. A ideia do Justin Trudeau é isso, é roubar cérebros do mundo inteiro. Só que o jumento se esqueceu que nenhuma sociedade é feita só de engenheiro e cientista, programador, especialista em inteligência artificial. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam de transporte. Resultado, a sociedade canadense entrou em colapso. Você vai achar vários vídeos mostrando isso. A economia e a sociedade canadense em colapso. Sabe por quê? Porque no meio de tanto engenheiro, tanto cientista, né? Tanto programador, eles se esqueceram de pedreiro, pintor, eletricista, ceramista, azulejista. Sabe, profissões comuns que não são qualificadas nem dignas para entrar no Canadá. Resultado, o que aconteceu? O Canadá não tem moradia. Apesar de ser um país imenso, o Canadá é um país enorme, né? Quase 10 milhões de quilômetros quadrados. O Canadá não tem moradia. Quase 10 milhões de quilômetros quadrados para 40 milhões de habitantes. Então, a densidade demográfica ridícula. E mesmo assim, o Canadá não tem moradia. Por que não tem moradia?
Porque no conceito do Justin Trudeau de empregabilidade, de mão de obra qualificada, pedreiro não entra, eletricista não entra. E aí, resultado, não fizeram casas, não fizeram apartamentos, o suficiente para esses milhões de pessoas qualificadas que o Justin Trudeau mandou entrar. E aí o país passa por uma crise severa de habitação, severa. Os custos da habitação, somado a isso, a política liberal de substituir a indústria da construção civil pelo mercado imobiliário, o que sempre eleva brutalmente o custo dos imóveis, que eles passam a ser objeto de especulação, né, de valor e não de uso, fez com que morar no Canadá se tornasse impossível. Parte cada vez maior da renda não é gasta mais para comprar casa, não tem casa. O aluguel, as pessoas agora não conseguem pagar o aluguel. E morar nas ruas no Canadá não é bem uma opção não, gente, eu não preciso dizer porquê, né? O clima do país é muito frio. Então, a pobreza aumentou enormemente, explodiu, mas o Canadá deu duas opções interessantíssimas. O país é muito liberal, é muito moderninho. Lá, os soldados podem usar salto. Sim, claro, eles podem usar salto. E eles exigiram que os ucranianos aceitassem pessoas trans no exército, para apoiar a Ucrânia, para mandar dinheiro para lá. Uau, que inclusão, hein? Só que, e os pobres? Bom, os pobres têm a opção de fazer eutanásia. Então, a alternativa que o governo canadense, o liberal, admirador LGBT, Justin Trudeau dá para os pobres é morrer. Não, faça eutanásia. A eutanásia ela é livre, né? E ser pobre é um motivo válido pela lei canadense para fazer eutanásia. Uau! Que moderninha, né? Quanta modernidade é o Canadá. Essa crença liberal é típica desses anos 90, desse período em que os democratas, sob os Clinton, se tornaram inimigos declarados. Sempre foram inimigos, evidentemente, né? Foram eles que criaram o identitarismo. Eles foram cruciais na extinção dos Panteras Negras. Então, eles se tornaram inimigos declarados dos sindicatos da classe trabalhadora norte-americana. E aí, a transformação do Manufacturing Belt, o cinturão das indústrias, em Rust Belt, o cinturão da ferrugem, acelerou enormemente sob o governo democrata de Bill Clinton. Então, e as condições dos trabalhadores pioraram ainda mais no governo Obama. E mais ainda no governo Biden. Os governos democratas são muito mais inimigos da classe trabalhadora do que os republicanos. É isso que as pessoas no Brasil não entendem. E não entendem não é porque elas sejam tontas, ou sejam obtusas, ou sejam burras, de forma alguma. Eles não entendem, é porque, a mídia engana, e dois, a intelectualidade, né, ligada a eles, trava o debate. Certo? Impede o debate. Aí, bom, né, fica isso. As pessoas não entendem. Quando eu disse, eu disse muitas vezes, tem vários vídeos mesmo falando, os republicanos vão ganhar, né? Parece que o conhecido analista Rogério Anitablian declarou que não, que poucos dias antes que a Kamala Harris ia vencer. O Rogério Anitablian acertou como sempre, né? Claro. Gente boa. De toda forma, eu falava, não, os republicanos vão ganhar. Laranjão vai vencer. E ainda expliquei porque eles iam vencer. Porque os jovens, que são pró-Palestina, e a classe trabalhadora, que foi abandonada pelo Partido Republicano, simplesmente não ia levantar a bunda para defender o Partido Democrata e a candidatura da Kamala Harris. Simples assim, cara. E exatamente foi o que aconteceu. Se não foram só derrotados, eles tomaram uma lavada, tomaram uma lapada nas eleições, certo? Vamos fazer um pequeno intervalo comercial, porque essa discussão vai se estender um pouquinho
e a gente precisa... A gente não é monetizado, né? Então a gente precisa fazer propaganda para continuar, né? Daqui a pouco eu volto. Pronto. Gente, o fato é que ao abandonar a classe trabalhadora, os democratas têm um videozinho ótimo da Maria da Conceição Tavares. Pena que eu tô sem poder usar o computador, né? Porque nós não temos internet. Mas se tudo der certo, depois de manhã já teremos. E se eu tivesse, eu conseguiria baixar o vídeo. Videozinho excelente da Maria da Conceição Tavares, na qual ela alerta aquilo que eu venho dizendo praticamente desde sempre, né? A luta identitária é atomizante, fragmenta, divide a classe trabalhadora por pautas que são individuais, individualistas. E isso é muito liberal. Na verdade, foi para isso que o identitarismo oqueísta surgiu, foi para isso que ele foi criado. Foi criado por gente, né, experiente no assunto, Universidade de Colômbia, a Universidade de Stanford. Por isso que elas, que são propriedades de bilionários sionistas, criaram o identitarismo, para afastar as pessoas da luta de classe e colocar elas em lutas inócuas no que tange aos direitos da maioria da população que pertence à classe trabalhadora. Certo? Então, se você junta essa ascensão do identitarismo com as crenças liberais do Partido Democrata, no sentido de enfraquecer sindicatos, enfraquecer a classe trabalhadora, na verdade o Clinton quis muito que as indústrias americanas fossem para a China, né? Colocou a China na OMC e tal. O objetivo dele era destruir a classe trabalhadora. Como é que você acaba com a luta de classe? Acaba com um dos dois polos da luta. No caso, a classe trabalhadora. Manda essa indústria tudo para a China. E aí os Estados Unidos não terão mais classe trabalhadora. Simples assim, né? A globalização, a informática, essas revoluções todas foram no sentido de destruir e atomizar a classe trabalhadora. Vou pegar, por exemplo, o Brasil. Brasil, quais as 3 profissões que mais existem? Empregada doméstica, que trabalham sozinhas, né? Não existe um grande conjunto de empregadas domésticas na mesma casa. Elas virtualmente não formam sindicatos. Motorista de aplicativo que se creem empreendedores, né? Que eles se acreditam capitalistas, patrões de si mesmos. E guardas de segurança, que juram que são militares. Então, as 3 profissões mais exercidas no Brasil são de pessoas sem basicamente nenhuma consciência de classe. Ou até mesmo consciência de classe equivocada, né, que defende os patrões. Certo? Então, isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu por acaso. As políticas de Fernando Henrique Cardoso, que o demônio tem a alma dele algum dia, e do golpista Michel Temer, buscaram isso desde o início, desde sempre. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, certo? A classe trabalhadora foi destruída. Hoje eu vi um vídeo muito interessante, que mesmo no YouTube, de um estudioso comentando que o salário industrial dos Estados Unidos não permite que a pessoa seja de classe média. Lembrando, gente, que nos anos 70, um trabalhador na indústria conseguia tranquilamente ter a casa própria, né, e mandar os filhos para a universidade sem sofrer muito. O American Way of Life. Isso acabou a partir da destruição do Estado do Bem-Estar Social, que, ao contrário do que muitos acreditam, não começou no governo Reagan, começou no governo do democrata Jimmy Carter. Certo? Começou no governo do democrata Jimmy Carter. E avançou muito
É, ok, nos governos republicanos, mas sobretudo nos governos democratas. Então, os democratas não são essa florzinha, essa flor na floresta, lá, flores na floresta, os quaresmeiros, não são essa floresta que a imprensa fala de forma alguma. Eles são inimigos da classe trabalhadora, certo? Inimigos do povo palestino, inimigo das mulheres, inimigo dos negros. A verdade é essa, basta ver o papel de Kamala Harris quando ela foi procuradora-geral da Califórnia. Os adversários dela, que ela coloca na cadeia o tanto que pôde, eram essencialmente pobres, latinos, negros e mulheres. E aí é aquilo que eu disse, cara. Na verdade, quem disse nem foi eu, foi Abraham Lincoln. Você pode enganar uma pessoa a vida inteira. E todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo a vida inteira. Então, eu até comentei esses dias um vídeo muito interessante de um canal dos Estados Unidos dedicado ao socialismo, que tem quase 1 milhão de inscritos. Inscritos, sem falar a quantidade de pessoas que assistem, né? Que acompanham, igual esse canal aqui. Nós temos, obrigado a cada um de vocês, 5 mil inscritos. Não é muito, mas porra, né? Mas muito mais gente nos assiste. Nós tivemos mais de 1 milhão de views até agora. Por isso, né, gente? Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sequestrando, mas eu só estou pedindo, se inscrevam, né? Curtam, compartilhem e se inscrevam, né? A inscrição ajuda muito a gente. Não ajuda financeiramente, porque nós não somos monetizados. Mas ajuda no sentido que expande a nossa mensagem, certo? Que a gente tenta produzir um conteúdo de qualidade. Bom, mas voltando ao assunto. Os democratas, eles estão muito longe de ser esquerda. Eles foram muito inteligentes, eles os trabalhistas britânicos, sob Tony Blair, que é outro miserável, né? Eles foram muito inteligentes em associar a esquerda não ao que a esquerda é, defensora da classe trabalhadora, mas associar a esquerda com pautas de costumes, certo? O grosso dos trabalhadores nos Estados Unidos votaram no Laranjão. Com todo respeito, gente, por favor, eu não estou emitindo uma opinião pessoal, mas a crença dos trabalhadores americanos é cada vez mais que os democratas estão preocupados em defender quem transa com pessoas do mesmo sexo. Não estão preocupados na defesa dos trabalhadores. Nós já dissemos e demonstramos várias vezes que a classe trabalhadora é, por excelência, conservadora, em pauta de costumes. A direita se apropriou disso, né? Seduziu a classe média, criaram os neopentecostais e teologia, primeiro da prosperidade, depois do domínio, que se apropriou disso, criaram o discurso conservador e jogaram os trabalhadores para a direita. Ora, como os trabalhadores veem que a preocupação dos democratas é defender gay, lésbica, bissexual e transgênero e não trabalhador, eles abandonaram o Partido Democrata. Era o normal, era o esperado que acontecesse. E eu não duvido nada que era desejado mesmo, né? Você não pode enganar todas as pessoas a vida inteira. Cara, a Mata Atlântica tem umas flores, tem umas folhagens tão bonitas, umas plantas tão aleatórias. Eu ando sempre no meio, né? Olhando um pouco pro alto, prestando atenção se não vai cair árvore. Mas esse terreno aqui é mais aberto, tá vendo? Não tem muita árvore em cima de mim. Então eu posso prestar mais atenção nos lados. E a gente vê muita coisa interessante. Muita coisa interessante mesmo. Mas voltando. O fato é que se as pessoas acham que a derrota dos democratas significaram uma derrota para a esquerda, não, de forma alguma. Os democratas não são de esquerda. Mas não são mesmo. Talvez em alguns instantes esporádicos do passado, sobre Roosevelt, né? Não Theodore, o Franklin,
tenham sido meio, levemente de esquerda, ok, mas de forma alguma eles são de esquerda agora. São identitários, são liberais e são inimigos da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora dos Estados Unidos percebeu essa hostilidade. Quem falava com os trabalhadores? Quem falava que ia retomar os empregos? Porque, gente, essa conversinha fiada de eficiência, de empregabilidade, ignora dois fatos. São muito importantes para serem discutidos. Primeiro, o desemprego é devastador, psicologicamente, inclusive. Certo? O desemprego é devastador. Então é muito fácil falar que o mundo moderno não tem emprego, que não sei o que, as pessoas sei que. Não, sabe? O desemprego é devastador. E o segundo passo, o segundo fato que eles ignoram, é que o desemprego é geográfico. Você fala assim, não, é só você melhorar a sua empregabilidade e ir atrás dos novos empregos. Só que aí tem duas armadilhas. Primeiro, as pessoas, do modo geral, não saem da onde vivem. Elas evitam. Se você está num lugar, mora numa cidade, num local, e lá tem seu emprego, lá está sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus colegas de escola, de trabalho, sua vida inteira. Em nome da empregabilidade, saia de Caxias do Sul e vá para Parintins, ou São Gabriel da Cachoeira, ou Macapá, ou Calçoene, ou Guarajá-Mirim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. E outra, e aí essa é uma armadilha implícita, mas que foi buscada. Quando você muda de um lugar, você normalmente mora de aluguel. Você não chega nesse novo lugar e compra uma casa. Não é assim que funciona, até porque se trata de um lugar próspero, o custo dos imóveis costuma ser muito alto. Então, você se torna refém do aluguel, certo? Você se torna refém do aluguel. A sua renda, que antes não tinha que gastar com aluguel, ou pagava aluguel muito baixo, sua renda comprometida com aluguel é cada vez maior. Então a renda pessoal que você tem para o consumo, para as necessidades básicas, diminui. Então a mudança geográfica quase sempre implica, principalmente no curto prazo, e não necessariamente isso é reversível, em empobrecimento. E outra, desarticula relações sociais. É assim que os crentes tomaram conta desse país. Durante a fase, digamos, mais rural da economia brasileira, as pessoas viviam em comunidades católicas muito estáveis. Eu estou no meio de uma comunidade católica de 300 anos. Certo? Aí o que acontece? Chegam pessoas novas, desarticuladas, não pertencem a essa comunidade, se sentem órfãos, e aí os crentes, os evangélicos, né? Eles tomam conta, cara. Não, seja abraçado. O larachadabum chabei com xalarabum 10%. Vote na direita. Vote na bancada da Bíblia, na bancada do boi, na bancada da bala. E pronto, certo? Então essas coisas, elas parecem que são esquecidas na análise, né? Mas elas são muito importantes. Porque você desarticula as populações locais, né? Porque as comunidades locais vão perdendo membros. Inclusive, eu quero ver se eu consigo mostrar a casa da Dona Aparecida. É um trem que está me preocupado. Casa da Dona Aparecida. Qual que é o problema? A Dona Aparecida, ela é cozinheira lá da pousada, né? E, bom, a casa dela tem uns 200 anos. Mas a casa dela é de pau a pique. E o piso da casa da Dona Aparecida... Opa! Bom dia, moça. Tudo bem. O piso da Dona Aparecida é de terra batida, cara. Igual era da minha finada avó. Sabe, isso só que da minha finada avó era de adobe, né? Não de pau a pique.
Mas eu acho um absurdo que a pessoa pertença a uma comunidade, a família esteja 200 anos numa comunidade e a casinha dela é de terra batida. Inclusive estava todo mundo me sugerindo, né, fazer uma vaquinha para comprar, sei lá, uma moto, um triciclo. Não, eu vou fazer uma vaquinha que, graças a Deus, eu tenho minhas dificuldades, não vou mentir para vocês, é difícil, é duro. Mas a situação da dona Aparecida eu acho lastimável. O filho dela é pedreiro. Então, eu vou ver se eu consigo a metragem da casa dela e vou ver se eu consigo doação para colocar piso, cara. Nem que seja cimento queimado na casa dela. Certo? Nem que seja cimento queimado, cara. Porque não é certo. Por 200 anos. As pessoas falam de médico, cara, mulher analfabeta. Inclusive, se vocês quiserem doar, e não é dinheiro. Eu preciso de cartilha. Eu acho que eu consigo alfabetizar ela. Eu tenho licenciatura, né? Fui professor há muitos anos, tenho quase certeza que eu consigo alfabetizar ela. Então eu preciso de cartilha, preciso de caderno, daqueles pequenos, tá, gente? Lápis, borracha, preciso de tabuada, preciso de... que mais que eu preciso para alfabetizar uma pessoa? Eu tenho um quadro branco, só não tenho cavalete. Um cavalete me ajudaria. Eu acho que eu posso gastar, eu desço lá sempre, eu posso gastar parte do meu tempo para alfabetizar ela. Porque, cara, não é... Eu vejo esse discurso de meritocracia, que elas me dão um ódio. Ela trabalha, por que ela não estudou? Porque ela trabalha desde os 6 anos. Ela trabalha desde os 6 anos, é analfabeta. E a casa dela, cara, de 200 anos, não tem piso. Quer dizer, então ela é filha, neta, bisneta, tetraneta de pessoas que trabalharam também a vida inteira e não conseguiram construir uma casa com piso, sabe? Isso é a classe trabalhadora. Essa gente, vocês podem ter certeza absoluta que essa gente não é atraída pelo discurso liberal, identitário, okista, não. E essa gente não é preocupação do discurso liberal, identitário, okista. De forma alguma. Essas pessoas não sabem ler nem escrever, essas pessoas são pobres de pai e mãe. Tal analfabeto de pai e mãe, literalmente. Sabe? E aí você entende, cara, os pobres se tornaram conservadores. Eles sempre foram, gente, pelo amor de Deus. Leu Marx, leu Lenin. Sempre foram. Leon Tolstói, que é anarquista. Kropotkin, eles sempre foram. E aí, o que as pessoas querem, cara, pelo amor de Deus, é que seja uma casa com cimento queimado. Certo? Elas não estão preocupadas em marcha do orgulho, não, gente, pelo amor de Deus. Certo? Os democratas percebem isso. E aí você vê, ela é católica, porque o pai era, o avô era, todo mundo era. Mas se ela se muda para uma outra cidade, sei lá, né? É quase certeza que ela vai acabar virando evangélica, porque a única assistência que ela tem é espiritual. Certo? O padre que vem aqui de vez em quando. Então, aí você joga as pessoas no ombro dos crentes, dos conservadores, dos reacionários. É isso que acontece, e esse é o objetivo do Partido Democrata desde o início. E por isso eles perderam, certo? Perderam essa e vão perder a próxima. Porque a classe realmente é mais importante que a identidade. Eu não quero dizer que as identidades não importam, não estou falando isso. Eu estou falando que o discurso que é amalgamador é o de classe. O discurso de identidade, ele é diversionista, ele é atomizante. Certo? E isso é óbvio. É evidente, não vê quem não quer, tá aí na cara de todo mundo. Os democratas foram vítimas, portanto, da armadilha que eles mesmos fizeram para prender os trabalhadores. E não vão voltar ao poder tão cedo, pode ter certeza que
A não ser que os Estados Unidos deixem de existir, o que é cada vez mais provável, né? O país acha que não tem muito futuro. Os republicanos farão um sucessor. Se os Estados Unidos continuarem existindo, é bastante provável que eles façam um sucessor. Porque qual vai ser o apelo dos democratas? Os jovens? Como os jovens? Se os jovens defendem os oprimidos, os palestinos, e os democratas defendem os sionistas, os israelenses. A classe trabalhadora, que eles abandonaram, quem vai votar nos democratas? Jovens, universitárias, né? Artistas, sabe? Opa, quase caí aqui, tá vendo por que não precisa de cajado? Então, na boa, gente, na real, já era. E aí entra uma discussão que eu tenho que fazer agora no outro vídeo, que é a de mudança de paradigma na análise política. A esquerda vai ter que voltar. E a esquerda não é verdista ungueire, não. A esquerda não são os liberais identitários, de forma alguma. A esquerda é quem se propõe a defender a classe trabalhadora. Mas aí nós temos que evitar a escrotidão, né? Não é porque a pessoa defende o meio ambiente que a pessoa é verdista ungueira. De forma alguma. E defender a classe trabalhadora não significa ser escrota. Ah, de repente eu vou virar transfóbico, misógino, machista. Porque o contrário disso são os liberais identitários. De forma alguma. Isso aí é cair na armadilha que eles criaram para nós. Nós temos que defender todas as minorias, mas dentro do contexto amplo da luta de classes. É isso que nós precisamos. Muito obrigado e até a próxima.